Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O que sei sobre Tigres e Dragões, e hoje atendendo a muitos pedidos para você que pediu pra gente, saiam da caixinha, saiam da bolha da arte marcial chinesa. Só existe Kung Fu? Só existe Kung Fu e Tai Chi? Não, existem outras modalidades de artes marciais, inclusive com doses intensas de ancestralidade. E o convidado de hoje, o professor que está hoje aqui, vai nos falar sobre uma modalidade filipina que carrega também toda essa ancestralidade que a gente vê tanto no Kung Fu, no Tai Chi, no Karatê, enfim, em outras modalidades também. Então, professor Thales, muito obrigado pela sua presença, obrigado por fazer caber aqui na sua agenda a tua visita aqui. E antes agradecer ao professor Arnold por ter feito essa ponte. Se você não conhece ainda a Budô TV, a gente vai colocar aqui o link. Coloca também. Aí. Mas clica aí, digita aí no YouTube. Agora não que você está assistindo a gente, mas daqui a pouco busca aí no YouTube Budô TV, que tem feito um trabalho excepcional, de maneira mais ampla, para divulgar também outras modalidades de artes marciais. Professor Thales, obrigado de novo pela presença. Eu que agradeço. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu acompanho o podcast, vejo as entrevistas, assim, e é muito legal ver a quantidade de informação que vocês trazem sobre um universo tão rico e tão vasto e diversificado que já é a arte marcial chinesa, né? Porque a arte marcial chinesa, apesar de muita gente pensar assim, o nome é Kung Fu, simples, é uma coisa... E não é. Não é tudo a mesma coisa. Não é tudo a mesma coisa. Então, é muito legal que vocês buscam trazer pessoas de fora, até o trabalho de tradução com aquele mestre que vocês fizeram. O mestre Xi, isso. Que é o nosso mestre de Kung Fu. Sensacional aquele trabalho também, exatamente para as pessoas verem, né, terem acesso, né, a fonte, né, aos mestres lá da China, até porque nem todo mundo vai ter seja o acesso de conversar ou até mesmo de compreender, vencer a barreira linguística, né, que vai acontecer. Exatamente. Então, assim, para mim, fico muito feliz. Também agradeço ao Arnold da Budô TV por ter feito essa ponte. E para mim é uma grande honra estar aqui com vocês aqui participando desse papo. Muito bom, muito obrigado. A gente fica grato. Recadinhos do coração? Sim, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Vamos aumentar o número de inscritos, tem bastante gente assistindo a gente. Estamos melhorando no percentual das curtidas. Se inscrevam no canal para apoiar o projeto e ajudar a apoiar o projeto. E se você tiver sugestão também de outras modalidades, continue escrevendo pra gente que a gente tá anotando. A gente tem um time aqui, Márcio, Rômulo e Gil, uma equipe gigante que vai tomar nota da sua sugestão e vamos fazer acontecer. Participem do canal escrevendo aí nos comentários, que é um fórum super legal. rola uma discussão, aí as pessoas... Cada um trazendo seus pontos aí. Interessante. Muito bom. Professor, eu tô com um monte de coisas aqui na minha cabeça para te perguntar. E eu fiquei pensando por onde eu começo aqui. E eu vou começar por uma que me veio aqui à mente, assim, rapidamente, que é... No cinema, eu me lembro quando eu era jovem e assistia os filmes do Bruce Lee, tinha um artista marcial chamado... Dan Inosanto. E aí, quando eu li o teu site, li a tua biografia também, eu lembrei desse ator e fiquei pensando, é essa modalidade que você ensina, que você pratica, ou ele faz uma outra coisa? Não, sim, é a mesma modalidade. O mestre Dan Inosanto, ele tem uma academia até hoje, em Marina del Rey, na Califórnia, onde ele ensina não só... Ele é vivo. Ele é vivo, ele está vivo ainda. Não me recordo da idade dele, mas ele está vivo ainda, atua. Ativa. Inclusive tem... eu vi até o anúncio que ele vai fazer um workshop. Obviamente que ele não ministra mais aulas regulares, assim, obviamente os alunos sêniores deles que continuam mantendo. A filha dele e o genro também que mantém o home belly, que também mantém lá a academia funcionando. Então eles têm ainda. E ele também virou um polo de disseminação de arte marcial filipina ali na Califórnia. De lá surgem diversos outros professores. E até pela proximidade que ele teve com o Bruce Lee, ele foi um dos caras que o Bruce Lee, antes de falecer, que o Bruce Lee também não esperava falecer, né? Naqueles que deixou... assim, não, esse cara aqui é o que está alinhado aqui com o conceito do Jeet Kune Do, né, do Jun Fan Kung Fu, que ele estava vindo a desenvolver. Tanto que, obviamente, que tem outras pessoas, mas aí eu não vou saber citar agora o nome, mas que tiveram nessa linhagem do Bruce Lee, mas
Respondendo a pergunta, sim. O que o Daniel Santos faz é a Cali, a história dele, até o pai dele... Ele é filipino. Ele é filho de filipino. Filho de filipino. Acho que, se eu não me engano, ele nasceu... acho que até ele nasceu já na Califórnia, ou se ele nasceu nas Filipinas, ele foi muito jovem para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos. E ele acabou tendo acesso a diversos mestres filipinos que foram também para os Estados Unidos. E fora que também que o Daniel Santos ele estava envolvido com todo aquele meio que é um nome que aqui no Brasil muitas vezes a gente não lembra tanto, mas que talvez tenha sido um dos grandes pivôs das artes marciais nos Estados Unidos, que foi o Ed Parker, né, com o torneio que ele organizava. Sim. Então o Daniel Santos teve toda essa vivência com o American Karate, American Kempo, e aí foi nesse momento que ele teve esse contato com o Bruce Lee, teve essa troca, né, até inclusive que ele já vinha buscando desses mestres filipinos, mais do que ele aprendeu do karatê, o que ele trocava com o Bruce Lee e tal, então fazia parte todo daquele contexto ali de artes marciais. Que demais, que demais. Eu me esqueci de uma coisa aqui, deixa eu só, para você que não conhece o professor Tales, deixa eu só ler rapidamente aqui uma breve biografia. Professor Tales de Azevedo é um apaixonado por artes marciais, e de maneira ampla, inclusive, assim como ele disse, e sobretudo artes marciais que têm essa conexão com essa dimensão da ancestralidade, que eu acho que vai ser um tema bacana para a gente falar aqui. Tem formação em educação física, história e uma pós-graduação em artes marciais. Se dedica a ensinar Modern Arnis no Rio de Janeiro. Também é autor de alguns livros, inclusive um deles, a gente acabou de ser agraciado aqui. Márcio, faz o merchan aí. Aqui, vamos lá. Eu vou botar para essa aqui, então todo mundo... exatamente. Filipinas, História e Artes Marciais. Muito bacana. Eu acho que vou parar por aqui, tá, professor? E a gente segue aqui na conversa, tá bom? Eu queria que você falasse um pouco das origens do Modern Arnis, do Cali, talvez começando um pouco sobre a Filipina. Perfeito. Porque eu acho que a gente tem pouca informação. É verdade. Eu puxei esse mestre, esse ator, porque isso faz parte da minha memória afetiva. Sim. Fez parte da minha história na relação com os filmes de luta, mas assim, é só isso que eu sei dele, entendeu? Não sei nada além disso, não sei nada do país que ele tem a ancestralidade dele. Então seria bem bacana a gente começar por aí. Pode Perfeito, ser? Claro. E então, assim, as Filipinas, elas são um país que fica localizado no Sudeste Asiático e que tem uma característica muito interessante que faz com que ela tenha alguma proximidade com a gente, que é o fato de que ela viveu durante 300 anos um processo de colonização espanhola. Uau. Então, as Filipinas, enquanto país, elas são um produto relativamente recente. Se a gente for pensar em 1500, não havia uma noção de unidade entre aquelas ilhas. Eram arquipélagos onde você tinha sultanatos, rajanatos, pequenas povoações, diferentes organizações políticas, diferentes organizações sociais, mas principalmente você já tinha toda uma relação com todo o restante do Sudeste Asiático. E aí, muita gente pensa assim, Filipinas, negócio selvagem. Não é, grande besteira. As Filipinas, dependendo da ilha, tinha contato com Okinawa, tinha relações comerciais com a China, Vietnã, Brunei, todos aqueles países ao redor. Afinal, quando você olha no mapa, né, toda aquela região do mar da China ali, todo mundo é relativamente próximo, é navegável. Inclusive, nosso editor botou um mapa aqui pra gente, pra nos ajudar. Que eu fiquei com essa necessidade aqui de ter um mapa aqui. Visualizar. Então, assim, você vê que são distâncias percorríveis que a tecnologia naval já existia já de longa data. Não é nada aí fora da caixinha. Para construção do país que hoje a gente conhece como Filipinas, a gente precisa lembrar lá das aulas de história do Fernando de Magalhães, aquele que fez a viagem de circunnavegação do globo. Então, que ele veio, né, saiu da Europa, passou pelas Américas, passou pelo Estreito de Magalhães, até o momento que ele chega no Pacífico e ele avista a primeira ilha ali, que seria a região hoje onde é Cebu. Então, nesse contato, ele se depara ali com o primeiro reino. Ao chegar nesse reino, existem o quê? Mercadores muçulmanos que estão lá e conhecem
a bandeira que tá chegando. Tá chegando. E aí eles avisam pro rei, ó, cuidado com esses caras, que eles são portugueses. Fizeram lá um negócio lá na África lá que arrebentaram. Vou falar de um jeito mais informal, mas Sim. obviamente que não é Não falando foi, dessa claro, forma, é. tá? Mas só pra gente... Mas, então, assim, ó, cuidado com esses caras e tal, porque os caras fizeram lá tocaram o bazaralho lá na África, em outras regiões aí. O Magalhães, que tinha alguns intérpretes com ele, né, escravos, servos, que toma noção dessa informação e fala assim, não, eu sou português, mas eu sirvo uma coroa que é maior ainda, que é da Espanha. Se vocês ficaram com medo da coroa de Portugal, imagina o que a coroa espanhola pode fazer. E aí, nesse meio tempo, eles começam a negociar com o rei de Cebu. O rei de Cebu vê, pô, os caras têm um armamento bom, hein? Pô, um armamento canhão, pô, muito canhão soldado. Pô, tô com um problema aqui no meu vizinho. Pô, aí, como é que é? Dá pra fazer um acordo? Tá? E aí, esse é um ponto muito interessante da gente pensar, que muitas vezes a gente pensa, né, nesse processo como sendo alguma coisa assim, o cara chegou à força, obrigou. E não é, são ali tem pessoas, os europeus e os filipinos daquele momento, todos eles tinham ambições, tinham expectativas, tinham relações políticas. Então, esse primeiro contato, ele vai ser um contato de formar tratados que sejam, assim, para o Magalhães é bom, estou mostrando serviço para o rei, né, vou colocar aqui mais uma posse na Ásia, e ali na Ásia, a gente está falando aí 1500, a gente ainda está falando do comércio de especiarias, que ainda está muito forte, a gente está falando toda aquela relação, Tratado de Tordesilhas, tudo isso está indo em voga. E ali pode ser um entreposto importante, afinal, está trazendo pelo Atlântico, por que eu não posso levar pelo Pacífico? Né? É outra rota que eu posso tentar para tirar as especiarias das Índias. E aí, nisso, o Magalhães ele começa, então, a converter, né, alguns reis ao cristianismo, criar aquela política da vassalagem. Aqui é um reino ainda, mas tem um reino maior que o da Espanha, certo? Certo, galera? Então vamos lá. Espanha primeiro, aí vocês depois. Mas quem é o que tá dando problema? Aquele ali? Então vamos ver se ele quer ser vassalo também. E nisso vai rolando aquela... Até que chega em determinado momento, ele vai numa ilha de Mactã, onde que era dividida entre duas lideranças. Uma delas vai falar, cara, tem um problema ali com o cara do outro lado ali, pô, gostei dessa ideia aí, ser cristão, pá, posso ser, mas você me ajuda com essa situação ali? Ajudo. Só que nisso, o que ele não... Foi talvez de várias batalhas, o exército ele não contava com a força lá, com a resistência que ele ia encontrar, e acaba morrendo. Os nativos lá, que é o Lapu-Lapu, que era o líder daquela região, ganha. A esquadra fala assim, Magalhães morreu, vambora, então quem se converteu, o que fez de tratado fez, mas vamos tentar terminar a viagem pelo menos. Tanto que o Fernando de Magalhães ele não termina a viagem de circunnavegação, né? Ele morre nas Filipinas. Então, essa foi o primeiro contato, né, que você pode ter entre europeus e entre aquilo que viria a se tornar as Filipinas. Na esquadra, havia lá um escriba, que era o Pigafetta, que ele fez um diário onde ele narra todos esses episódios. Então, tudo isso você tem documentado no sentido de você saber que esses fatos ocorreram. Muita gente hoje até fala assim, que a arte marcial filipina é arte do Lapu-Lapu e tal. Não é. Não tem nenhuma prova disso. A gente não sabe como é que aquela galera lutava. É que nem quando a gente pensa grego antigo. Ninguém sabe como é que os gregos... A gente tem vaso, a gente tem afresco, tem pintura. Mas tradição, ninguém tem tradição de como que os gregos lutavam. A gente estima com base na lógica do que a gente vê. É tal que nem esgrima medieval. Você não tem uma tradição contínua do cara que aprendeu espada... Não, você tem um tratado. Aos olhos do que a gente hoje conhece de esgrima, a gente faz uma releitura para poder entender como é que... A mesma coisa das Filipinas. Você pega os relatos do Pigafetta, não tem falando nada, nem uma linha que seja semelhante ao arnista. Na verdade, é quase como se fosse... os espanhóis chegaram e começaram a tacar pedra e lança e viram que o cara só tinha armadura. Lembra que aquelas armaduras espanholas, né? De século XVI, então pega principalmente peito e cabeça. Vai na perna, taca a pedra e foi. Então, feito esse parênteses, passou algum tempo,
a coroa tinha noção daquelas terras e tinha a noção de que já havia alguma relação que tinha sido estabelecida. Eles mandam uma nova esquadra para poder reconhecer, fazer um mapeamento melhor, avisa pro capitão, ó, tenta não morrer, tenta voltar depois que ajuda. Vai ajudar. E aí, nesse momento que a gente está tendo um episódio que até influencia a gente aqui no Brasil, né? Que é aquele momento da União Ibérica, né? Que você tem a união das coroas de Espanha e Portugal. E aí, nesse momento, que aí a gente tem o príncipe Filipe de Astúrias, onde o capitão vai falar assim, pô, o nome dessas ilhas? Qual é o nome dessas ilhas? Filipinas, pô. É o nome. Vamos fazer a graça pro rei, né? Pro príncipe, né? Que vai assumir. Então, é nesse momento que vai ter o nomear daqueles arquipélagos, que mesmo assim, esse nomear, ele vem top-down. Ninguém consultou os filipinos e nem falaram para eles, vocês são filipinos agora, tá? Isso tudo vai ser construído no decorrer dos séculos seguintes. Acontece uma terceira esquadra, que aí essa esquadra vem depois da conquista do México, lá pelo Cortés. E aí vai estar vindo o outro, que me fugiu agora o nome. Enfim, um dos capitães lá que estavam envolvidos com o Cortés lá do México, ele vem com uma esquadra e fala assim, olha, precisamos ali, já temos a terra, sabemos onde ela está, temos a vassalagem lá que foi feita, mas precisamos lá fazer o negócio funcionar. Então, chega lá, agora é para criar mesmo, temos que criar um vice-reino. Então, chegam essa terceira esquadra e aí sim tem a consolidação do que vai ser o período colonial espanhol dentro das Filipinas, na qual elas vão se tornar parte, né, do reino do vice-reino de Nova Espanha, né, que é com a sede ali na região hoje, que é México, Califórnia, etc. Então, desde 1500, então, tirando toda essa antiguidade que você já tinha já nessa região, de todas as relações com Japão, China, Okinawa, Brunei, Indonésia, etc., a partir de 1500 você passa a ter uma relação mais próxima ainda com Califórnia, México, etc. E aí, durante esse período, né, colonial, que a gente vai estar falando aí mais ou menos uns 300 anos, a Espanha vai, então, implementar o modelo tal como ela era feito nas Américas. Então, você tinha a transformação, né, daqueles que eram os antigos nobres, eles se tornam os aristocratas daquela sociedade colonial. Você passa a ter uma diferenciação, né, de trabalho, separação de trabalho, tributação, tal como a gente tem aqui no Brasil. A gente tem uma questão do idioma, que apesar do espanhol ser a língua, né, do colonizador, ele não necessariamente vai ser a língua, né, do povo, vai ser muitas vezes a língua que vai estar sendo falada, às vezes pelo aristocrata, vai estar sendo falado, às vezes na relação dos documentos. Tal como aqui no Brasil também, né? Que se a gente for pensar na Brasil colônia, o que se falava era a língua geral paulista, a língua geral do norte, o português mesmo era a língua do aristocrata, do nobre, da coroa, não era a língua do povo. E nesse momento que você vai ter o filipino, enquanto muitas vezes aquele é filho de espanhol, que vai estar que nasce, né, naquela região, né? Você vai ter o espanhol, que é o espanhol mesmo, que nasceu na Espanha e foi para lá. O filipino vai ser, às vezes, aquele espanhol que nasceu ali. E o cara que já está lá é índio. Aí vai ser, dependendo do momento, vai ser índio que vai estar sendo utilizado. Com o passar do tempo, que esse nome começa a ser utilizado para todos aqueles da ilha. Independente de ter nascido espanhol, ser nativo, se ter relação com China e tal, vai ser Filipinas, vai acabar sendo todo mundo que nasce naquela região. Então, durante esses 300 anos, as Filipinas vão sofrer, de certa forma, diversos episódios que a gente também vai ver aqui no Brasil, que são decorrência das políticas que vão acontecer na Europa, seja, vamos lembrar, Marquês de Pombal, expulsão de Jesuítas, tem reflexo na Espanha, vai ter reflexo lá também. Então, tudo isso vai estar andando, apesar de ser um país muito distante da gente, é um país que vai vivenciar diversos episódios, tal como a gente teve. Sofre como a gente por conta da colonização. Por causa da colonização. Mesmo. Em determinado momento, no século XIX, essa colonização começa a se tornar um estorvo, por assim dizer. Por quê? A Espanha, né, Ocidente, Hemisfério Norte, Filipinas, Oriente, Hemisfério Sul, meio mundo para você trafegar. E mesmo se a gente for pensar
que eles eram parte, né, de um vice-reino, a gente ainda está falando de sair da Califórnia para as Filipinas de barco. É chão. Ou melhor, é água. Né? Então, é muita água. Não era barato manter e já começava a se ter aquele questionamento do tipo, vale a pena manter esse entreposto comercial para ficar trazendo cravo da Índia? Canela? Será que daqui a pouco o pessoal não vai querer colocar Ajinomoto em tudo e esse troço aqui vai Acabou, perder? Mas, além da questão comercial, tem a questão... A gente está falando ainda de uma monarquia, né? Terra, extensão é importante, né? Eu tenho que justificar ser um império. Então, havia aquela questão de eu preciso manter... Mas começa assim, ó... Então, a gente tem que fazer essa colônia se pagar. Ela não está se pagando, não está valendo a pena. Então, vai acontecer que... vai começar a ter um recrudescimento assim, em cima das leis, né? Inclusive até de nomes que podem ser utilizados pelos nativos, como é que vão ser as relações, com quem pode casar, e isso tudo vai começar a criar ali uma panela de pressão naquele povo. Em paralelo, o aristocrata, esse já começa a ter acesso melhor à universidade, acesso à cultura na Europa. Então, às vezes, aquele dono lá de fazenda, que já vivia ali, que estava ali colocando a galera para trabalhar, tal, ele já dá a oportunidade do filho dele estudar na Espanha, filho dele estudar em Paris. E isso vai acontecer o quê? O cara começa a ter ideias que são mais... digamos, libertárias do que aquelas, de começar a se questionar assim, poxa, beleza, os caras querem que a gente pague essa estrutura colonial, mas será que a gente não deveria usar esse dinheiro para pagar a nossa estrutura governamental do que a gente fazer uma colônia? Então isso começa a criar, né, uma nova sensação entre essa nova aristocracia. E essa aristocracia ela vai começar a tomar contato com um elemento que, tal como aconteceu aqui no Brasil, que também vai aparecer nas Filipinas, que é a maçonaria. Que os caras vão começar a ver aquele ambiente ali, assim, poxa, uma sociedade secreta, pô, liberdade, igualdade, porra. Mas a gente pode falar tudo aqui mesmo? O rei não vai reclamar, não? Começa a ter aquela noção de tipo, ó, se a gente criasse uns pequenos espaços, que nem eles não gostam desse tal de maçonaria, a gente pode fazer um tal de uma maçonaria aqui também, uma coisa mais secreta, uma coisa mais... Então você começa a ter essa aristocracia que ela vai começar a fomentar pequenas sociedades, né, que vão fomentar esse ato de querer lutar, porque... Mas isso vai gerar também de uma forma que não é homogênea. Da mesma forma como você vai ter aqueles que vão querer lutar, tipo, não, a gente tem que ser independente, não sei o que. E outros vão querer aquela coisa, não, a gente só tem que ajustar as coisas, a gente pode continuar sendo espanhol, vamos só ajustar os pontos e tudo mais. E aí uma pausa. Até esse momento, você tinha, por causa dessas distâncias que eu comentei, você tinha todo um processo que o governo espanhol fomentava ao aristocrata criar pequenas milícias e poder ensinar a essas milícias como lutar para poder guarnecer o território, diminuindo assim a necessidade de soldados espanhóis que estivessem naquela região. O jeito de você chegar e ensinar o cara, você pegava, dava um treinamento, via lá o capitão, ensinava os caras e tudo mais. E eles davam um treinamento de esgrima. Só que quando você pensa esgrima, né, espanhola, você vai pensar na verdadeira destreza, vai pensar naqueles caras com rapier, segurando, né, o sabre, que são armas caras, são armas de aristocrata. Se esse governo não está querendo colocar soldado lá, ele também não vai querer deixar uma rapieira com cada soldado filipino para poder guarnecer. Então o que ele faz? Começa a ensinar aquela técnica e fala assim, qual arma a gente usa? O que vocês têm? Você vira aí, pô. Então o filipino ele começa a pegar aquelas técnicas e começa a adaptar para a utilização, seja com a utilização com o armamento que eles tinham, porque muitas vezes o cara podia lutar até com uma arma branca, mas ele tinha que guarnecer com uma carabina, né, com uma arma de fogo. Só que necessariamente não era uma arma de fogo da melhor qualidade e nem sempre que estava adaptada. Então, às vezes, aquele ali virava era um grande bastãozão, né? Uma grande baioneta para ser utilizada. Então, o cara começava a adaptar aquela técnica para usar. Com as armas que ele tinha, né? Os facões que ele tinha, seja um pedaço de pau, seja uma carabina velha. E aquilo ali ficava assim, ó... Você aprendeu? Agora ensina aí pro teu filho, porque ele vai... Se você morrer depois de guarnecendo, a gente tem que ter um outro soldado para entrar no lugar. Ou então você ensina aqui um novo cara que vai estar chegando. Então começa a ser criada
essa forma de ensino baseado no que era a esgrima espanhola, só que adaptada para aquele contexto. Voltando para o século XIX, esses caras que vão querer lutar pela independência, eles vão formar uma sociedade chamada Katipunan, que vai seguir uma estrutura baseada, né, que nem maçonaria, tem graus, senha, veste, reunião secreta, papapá. E eles vão começar a fomentar essa questão do ensinar a luta para quê? Para que eles possam criar soldados para estarem disponíveis em diversas regiões das Filipinas quando eles resolverem querer atacar de fato o governo. Essa sociedade, as reuniões aconteciam com as pessoas geralmente encapuzadas, exatamente para reduzir as chances. Quanto menos você conhecer, se você for pego, menores as chances de você dedurar alguém que seja importante. E durante vários anos eles conseguem manter essa sociedade funcionando e criando esses soldados, né? Tanto que até os graus, né? Nem na maçonaria você tem o aprendiz, companheiro e mestre, eles tinham o soldado, Caramba, deu branco agora. Era o soldado, o patriota e o defensor. Esqueci agora o terceiro. Mas, enfim, nessa ideia de que realmente são soldados. Todo mundo ali era um soldado pronto para lutar. Uma hierarquia, né? Tinha uma hierarquia. Uma patente. Exato. Mas todo mundo ali estava o quê? Disposto a querer lutar pela sua liberdade. Esses rituais hoje a gente tem acesso, alguns foram preservados, então até o que seria a cerimônia de iniciação dos caras, eles simulavam como se estivesse matando um espanhol, eles se deparavam assim, esse cara matou sua família, você vai ter que deixar, exatamente para já começar a cultivar o cara, assim, em algum momento a gente vai ter que colocar a mão na massa. Até que chega um determinado momento que o governo espanhol toma ciência de que existe aquele grupo operando, fala assim, a gente tem que acabar com isso. E aí os caras falam, não, vamos ter agora, a gente tem que lutar então. E aí começa a guerra dos filipinos contra os espanhóis. Essa guerra vai terminar sendo bem sucedida para o lado filipino. De certa forma, não só pela granularidade que eles tiveram durante esse período, como também que ela concorre junto com a guerra que os Estados Unidos está tendo com a Espanha, por causa da questão dos territórios no Caribe e até mesmo da questão do México. Né, que é aquele momento que os Estados Unidos estão querendo se expandir para o oeste, né? Para quem lembra daquele seriado antigo do Zorro, lembra com o Guy Williams da Disney? Que tinha a primeira temporada que era em Monterey, aí depois vai tendo o avanço dos americanos que estão chegando no território. É naquela época que a gente está falando. Então, você vê como é longe, mas de certa forma tá perto. A gente tem... Tá conectado, né? Tá conectado. Tem umas referências. Tem a referência. Se eu entendi bem, então as Filipinas nunca chegaram a adotar o espanhol como uma língua oficial? Em larga escala, não. Em larga escala, não. E você estava falando das armas aí, por acaso eu estava folheando o livro aqui, achei outro, voltando um pouco no cinema, dos anos 80 e 90, achei outro ícone do cinema dos anos 90, que é a faca borboleta. Ela é de origem filipina, então? É de origem filipina. Butterfly, né? Não sei se dá pra ver ali. Ajuda ali, Gil. Só pra... Porque acho que a molecada, não sei se conhece. Talvez no Stranger Things. Tinha uns filmes de gangue. Os filmes de gangue todos tinham a faca borboleta, Ela não ela vai se encontrar também em outras regiões, ela é daquela região do Sudeste Asiático. A principal filipina que eles utilizavam era chamada de 29, que era exatamente porque eram 29 centímetros no total que ela ficava quando aberta. Então ela era até maior do que esse modelo que depois foi popularizado, que é um modelo que ficou fácil, né, de ser utilizado. Sim. E ela ganhou principalmente notoriedade porque ela é uma faca fácil de ser transportada, né? Ela, por não ter mola, você consegue fechar ela, e por não ter mola, o risco de você quebrar aqui num canivete é menor. E dependendo do material, você consegue fazer ela com osso, você consegue fazer materiais que façam ter mais resistência e ser leve de qualquer forma. Agora, professor, eu fiquei viajando aqui, te ouvindo, literalmente fiquei viajando na tua narrativa. É errado eu dizer, então, que a arte marcial filipina nasce dessa, digamos assim, desse input que os espanhóis deram para a formação dos soldados? Se eu fizer essa afirmação, eu estou errado? Não. É muito comum encontrar até afirmações... Só para complementar, eu queria entender também se existia alguma coisa nativa, assim, de
como a gente tem em Taiwan, os sistemas Hakka, que são sistemas dos povos tribais que viviam ali em Taiwan, e que isso, inclusive, alguns sistemas de Kung Fu, inclusive, absorveram algumas coisas desse sistema antigo. Não sei se teve isso também. Então, provavelmente existiu, mas até onde eu consegui pesquisar que a gente tenha documentado, não achei nada. Obviamente que a gente sempre, quando vai conversar, e aí é um ponto que eu sempre tento ter cuidado na hora de tratar, às vezes, desse assunto, em algumas famílias você pode até ter o relato, assim, eu ouvi do meu avô, que eu fui do meu avô, mas posso não ter nada documentado, e o cara vai ter aquela tradição ali que ele oral vai... E assim, não tem sequer como questionar se procede ou não. O que às vezes a gente tenta fazer é ver por similaridade se a gente consegue ver por uma técnica, por um conceito, por um modo de trabalho, se aquilo ali realmente é moderno, né, se foi criado posteriormente, ou se aquilo ali tem uma explicação que possa ser mais antiga. Porque a gente consegue observar quando a gente vê arte marcial, quando a gente vê a luta, em que momento determinadas decisões vão ser tomadas ou não. Se a gente vou pegar um exemplo, eu adoro boxe. Então, se você pega boxe antigo, né, que é a guarda clássica, né, e você pega a guarda normal hoje, guarda de cima. Mas por que o cara pegou aquela guarda? Porque antigamente, primeiro, geralmente o cara não tinha luva. Segundo, o cara estava lutando por aposta. Então, quando você luta por aposta, quanto mais rounds você conseguir manter, melhor. Né? A luta que acaba no primeiro round é prejuízo. Luta que foi até 40 rounds, tá? E as lutas eram grandes, porque quanto mais gente ficava naquela emoção... É só lembrar daquelas mais cenas apostas de mais aposta, né? Sim, o cara era... Pra durar mais, ninguém socava na cara um do outro. Geralmente os socos eram feitos sempre em direção ao abdômen. Até porque esse cara, ou ele tinha que no dia seguinte lutar de novo em outro lugar, ou ele tinha que trabalhar numa fábrica. Então, por um jeito de lutar, você consegue ver se aquela técnica ali é antiga, ou se não, se é uma coisa contemporânea. Então, muitas vezes o que a gente tenta fazer, dependendo quando se encontra algum estilo, é tentar enxergar isso. Assim, obviamente que não dá pra presumir tudo. A gente pega uns detalhezinhos e tenta entender. Mas não existe um estilo, algum tipo de luta ritualística dos povos originários, tipo o Huka dos indígenas da região do Brasil? Nas Filipinas, o que a gente vai ter mais próximo disso, até onde eu consegui encontrar, do que eu tenho pesquisado até hoje, vai ser principalmente quando a gente vai para a região mais próxima da Indonésia. Onde aí você começa a ter uma proximidade com o Silat, né, que aí é uma outra modalidade de arte marcial, que vai ter elementos ritualísticos muito mais fortes, principalmente relacionados à cultura islâmica. E aí a gente está falando de um islamismo levemente diferente daquele que, se a gente pensa, o islamismo da Arábia, né, de outras regiões aqui tanto que até hoje, se a gente for lembrar, já tem algum tempo já notícias, por exemplo, que brasileiros foram presos levando droga para a Indonésia e foram condenados à morte, porque lá eles seguem a Sharia lá e tem a penalidade máxima. Então, assim, os caras têm uma política. E aí, no Silat, você vai encontrar alguns elementos muito mais ritualísticos que vão dar essa característica, mas aí é um outro sabor também, esse sabor mais islamizado. Nas Filipinas, a gente também, em algumas regiões, a gente encontra um termo, que é uma expressão que é o Kuntao. O Kuntao, ele vai servir muito de populações chinesas que vão viver nas Filipinas e que vão desenvolver uma sua modalidade também de combate. O Kuntao, algumas pessoas vão dar essa explicação. Você vai encontrar com diversas grafias, tanto com K-U-N-T-A-W, T-A-O... você tem diferentes configurações e, dependendo para quem você pergunta, você vai encontrar diferentes significados. Então, alguns grupos vão traduzir Kuntao literalmente como mão chinesa. Então, que aí a gente pode lembrar até daquela história, né, do karatê, do nome antigo de Okinawa. Outros vão falar que não tem influência nenhuma de chinês, que aquilo ali é totalmente filipino, que significa consagrado e o tal, eu esqueci, mas eles dão uma outra explicação. O fato é que hoje você consegue observar no Kuntao
três das escolas que fazem Kung Tao, você vai enxergar basicamente 3 vertentes. Uma que vai lembrar muito Kung Fu. Diferente, você vai ver movimentos lá que vão lembrar muito Kung Fu. Outros vão estar muito próximo do Silat. E outras que vão estar muito próximo do Karatê. E todos eles vão estar utilizando. Mas a parte do Kung Tao especificamente eu não consegui me desdobrar ainda para mergulhar tão a fundo, até porque eu tive pouco contato com mestres que conhecessem essa modalidade. Mas eu sei que ela existe. Tal como existe, por exemplo, uma modalidade das Filipinas chamada Sikaran. O Sikaran, ele nasce, hoje você vendo, ele lembra até uma competição de taekwondo, mas ele nasce como sendo um jogo rural, de você precisar empurrar o sujeito para fora de um círculo usando os pés. Então você dá um pisadão, dá um chute no cara para empurrar o cara para fora. Cara, é muito incrível isso, né? Como às vezes você tem artes similares, com nomes totalmente diferentes, né? Exato, E parece que existe um inconsciente, né? Que rola parece distante, que é algo... né? Você pega, por exemplo, sei lá, lutas da Mongólia, aí você vê o cara... Isso. Nossa, isso aqui parece um sumô. Mas não é. Isso são os campos morfogenéticos do Sheldrake. Não, mas parece que tem algo de... Tem algo que é humano, né? Assim, que é da essência humana de ter uma luta ritualística, e muitas dessas tem uma questão de disputa de território, né? Tirar do círculo. Tem um jogo, né? Um jogo, wrestling, né? Assim, seja greco-romano ou chinês, que é o... Agora, professor... E aí, até completando uma coisa que a gente conversou antes, né? Que era a questão do nome. Isso, era isso que eu ia puxar. Que eu ia puxar agora, porque... eu acho que talvez quem está nos ouvindo aqui, boa parte das pessoas talvez já tenha ouvido falar Kali filipino, ou Kali Silat, as duas palavras juntas. E agora vendo o livro, vendo também o teu trabalho no site, acho que, e também pela Budô TV, acho que foi as primeiras vezes que eu tive contato com Arnis, com esse termo. Então, eu queria que você falasse pra gente aqui também essas diferenças. Se tem diferenças, a gente está falando da mesma coisa, e em que momento isso se modificou, assim? Em que momento se adotou, passou a usar a Arnis ao invés de usar Kali filipino, enfim? Sim. Então, tradicionalmente, o termo que eles utilizavam era esgrima. Então, esgrima. O que ele falava eu estou fazendo esgrima. Era uma luta que ele não via diferença da luta que o espanhol fazia para dele. Era o mesmo princípio, trabalhava com triangulações, trabalhava com ângulo de ataque. Então, é esgrima. Nesse momento, momento do século XIX que eu comentei, que você tem aquela sociedade secreta, começa a fomentar, esses caras também eles fazem um trabalho de tentativa de criação de uma identidade nacional. E aí essa tentativa da criação da identidade, eles vão se inspirar principalmente no que está acontecendo no Japão. Todas aquelas mudanças que vão depois fomentar, né? Que se você vai ter o próprio Jigoro Kano, que vai buscar, né, trazer o Kano Jutsu como sendo uma arte marcial, né, que traz uma identidade japonesa. Posteriormente vai se acontecer com o Karatê também, né, de você trazer de uma identidade cultural ali, né, que é de Okinawa, até para tentar integrar com aquela que é do Japão. E esses caras vão estar ligados nisso também e vão falar assim, a gente tem que criar a nossa identidade. Se a gente é filipino, por causa do Felipe lá de Astúrias, tudo bem. Vamos assumir isso depois, se tiver que trocar o nome, troca depois, mas vamos criar uma identidade nossa. E aí tinha uma questão de que o espanhol, ele não gostava que fosse utilizado a letra K nos nomes, porque não era tão habitual nas palavras espanhol, mas eram muito comum nos idiomas que eram utilizados nas ilhas. Então eles forçavam a barra para querer que fossem sempre utilizadas letra C, até para poder reforçar, né, o uso, até para tentar aumentar a aceitação da língua espanhola. E aí essa sociedade fala assim, não, a gente vai fazer exatamente o contrário. Onde a gente puder enfiar a letra K, a gente vai enfiar a letra K. E aí nasce a escrima, que é literalmente a esgrima, só que tem essa letra G trocada pelo K, para poder mostrar, não, essa aqui é a nossa esgrima. Essa aqui é a esgrima do filipino que a gente está fazendo. Mas quando você fala esgrima, eu posso entender, no estrito senso, que eu estou falando de esgrima que pressupõe o manuseio de algo na minha mão ali, de um... Sim.
De uma espada, de um punhal, ou de maneira mais ampla, a esgrima eu posso entender também como algo sem arma na mão. Então, essa parte interessante. Num primeiro momento, a luta deles vai ser pensada exatamente com arma. Eu tenho que guarnecer o território. Então eu não vou lutar sem arma. Mãos vazias. Sim. Então, no primeiro momento... Mas isso atualmente também. Atualmente é assim que se comporta a arte? Não. Posteriormente teve essa necessidade até de você conseguir estruturar, né, essa parte do conteúdo. Mas no primeiro momento ela vai ser pensada exatamente com arma. Tanto que o outro nome que vai ser utilizado, né, que é o arniz, durante muito tempo se pensou que era por causa de uma expressão, né, hispânica, que era arnês, que era relacionado à armadura. E aí teve até um professor universitário, eu esqueci a faculdade dele, o Vicente Rolho, que ele, buscando documentos antigos, ele encontrou uma expressão que era arnês doble, que era de você lutar com duas armas. Que quando a gente pensa nas esgrimas europeias, né, um dos suprassumos que eram da esgrima histórica era o cara ser capaz de manipular uma rapieira e uma adaga, né, e conseguir lutar com duas armas de distância diferentes. Então, dessa expressão arniz doble que acabou indo depois... O que é a rapieira? É uma espada... É uma espada bastante longa, especializada para perfuração. Isso, ela é usada, acho que mais para perfurar... Foi bem nessa fase que as armaduras eram bem fortes, então ela conseguia ser rápida e encaixar nos buracos das armaduras. Isso. E não era uma espada de tipo um sabre, que era pro cara andar a cavalo. Era uma espada urbana, se podemos dizer assim. Foi quando tem essa transição que as pessoas passam a Seria legal usar se menos... colocar uma fotinha aí, o nosso... Já tem a ver com a espada chinesa, de alguma forma, porque ela é de precisão e... Sim, bem distante, né? Sim. De precisão e você precisa da agilidade do corpo. Não dá pra usar armadura e usar uma rapieira. Caramba, palmas pro Rômulo aí, editor. Como você sabe disso? O Rômulo agora foi na Idade Média aqui também. Eu tenho meus estudos de Idade Média aí no passado, nerd. Jogava RPG. A gente lembra de Três Mosqueteiros. Exatamente. Essa espada que a gente tá falando, essa galera. Porque já não era mais aquela espada que o cara tinha que lutar a cavalo. Às vezes era a espada do cara ficar andando na... E às vezes o cara nem puxava aquela espada, porque ele estava só mostrando que era para mostrar tinha isso. Poder, né? Isso era uma coisa da nobreza dos aristocratas, né? Exato. E como sempre bom lembrar, né? É caro. É caríssimo. Se você tinha uma rapieira, pô, parabéns, porque você conseguiu mostrar. E até hoje, né? Assim, nas forças militares, né? O cara quando se forma, ele recebe um espadinho, né? Tem uma... Que é um símbolo de poder, né, daquela região. Então, professor, a expressão, o termo arnes é antigo, então. É antigo. Eu que estou completamente desconectado do... Ela é que acabou que o termo... Porque esse Kali filipino ganhou meio que... Caiu no... Sim. No marketing aí, né? Porque talvez. Principalmente era o termo que o Dan Inosanto utilizava. Como o Dan Inosanto utiliza... E aí o nome Kali, que vai ter a origem dele não é tão clara assim. Alguns autores vão colocar que ele vem de um termo chamado Tija Kalili, que era uma expressão indonésia para uma luta, tipo um haka, aquela luta antes de um combate. Então aí sim vem nessa linha de lembrar assim, uma dança ritualística que vai acontecer antes do combate, que vai ser essa questão, então é a origem indonésia, que é o Tija Kalili virou Kali. Alguns professores vão falar que isso é uma grande besteira, que não tem nada a ver, e tem uma argumentação lá de que o Kali é um nome filipino mesmo, de uma região, papapá. Mas, assim, o termo Kali é mais difícil de ser apontada a origem. Algumas pessoas perguntam se tem a ver com a deusa indiana, não tem nada a ver, é relação zero. Por mais que tivesse no passado algumas influências de cultura indiana, né, até de reinos, de rajanatos de influência indiana que tenham tido naquela região, não tem nenhuma relação entre o nome Kali com a deusa indiana. Então, vai ter outras argumentações que vão ter, que vem de Kalis, que aí tem a ver a questão de arma, mas essa parte vai depender muito
de quem quem vai estar utilizando aquele termo, qual vai ser a justificativa que vai querer ser dada. Mas no caso dos termos escrima e arniz, esses a gente consegue mapear mais claramente de onde que eles vêm. Então, escrima é literalmente a esgrima com K para poder reforçar uma identidade filipina, e o arniz como sendo uma corruptela ou uma evolução do termo arnés doble, que era essa capacidade de você lutar com duas armas. Mas, desde 2009, existe um decreto presidencial nas Filipinas que reconhece a arte marcial filipina e que coloca diversos nomes que podem ser utilizados como sinônimo. Desde nomes simples, como sendo bastão, até outros nomes mais complexos e mais tradicionais. É interessante até observar que a construção desse tipo de arte marcial, o Kali filipino talvez seja o mais famoso deles, mas eles vão acontecer em diversas regiões da colonização espanhola. Você tem na Colômbia você tem a esgrima de machete, no Venezuela você tem a esgrima de garrote, na região sul você vai ter a esgrima criolha. Nas Ilhas Canárias você tem uma esgrima deles também, que é como outro tipo de bastão. Até em Portugal, se você pensar, você tem um jogo do pau. Jogo do pau, né? E também acaba sendo essa utilização de um bastão para alguma coisa. Então, o Kali filipino... E em alguns lugares vai ser chamado literalmente isso. É bastão, o pau, o não sei o que lá. Que é exatamente para você usar uma arma para poder bater ou contra-atacar ou se defender de alguma coisa. E aproveitando essa tua última fala... Eu me lembro disso, né? Que nos filmes que eu vi, o Dan Inosanto, ele sempre tinha essa coisa de 2 bastõezinhos na mão, né? Então eu queria aproveitar isso, que já que você entrou nesse tema, que você falasse um pouco pra gente qual que é a estrutura dentro de um processo de formação para quem começa a estudar o arnis. Você diz para o aluno que entrou na academia... Como é hoje? Existe um sistema de graduação convencional, como a gente conhece no karatê, no próprio kung fu, no judô, e se sim, quais são os conteúdos que são ensinados? Então, até esse momento, o que você tinha de arniz, que tinha de esgrima, era focado na utilização de armas, né? E era realmente um treinamento breve que precisava ser rápido. Você não tem tanto tempo para formar um cara para ele estar disposto para poder lutar. Ou às vezes para que ele esteja pronto até que seja para morrer em algum lugar. Então tinha que ser um treinamento breve focado na utilização daquelas armas que ele tivesse à mão. Aí eu vou precisar contar a segunda parte da história das Filipinas, que é o século XX. Que é exatamente essa parte quando tem essa guerra com a Espanha, né? Dos Estados Unidos com a Espanha, que os Estados Unidos ganham, e com as Filipinas com a Espanha, que os Estados Unidos ganham também. Como a Espanha ela perde nos dois lados, ela resolve fazer um acordo com as partes envolvidas para poder negociar. E eles negociam em Paris uma rendição com a entrega de espólios para os países. E aí vai entrar uma questão de que os filipinos, de alguma forma, eles acabam... Alguém esquece de convidar eles. Na verdade, esquece, manda o endereço errado, o cara vai no outro prédio, papapá. E só os americanos falam assim, o americano, não, eu resolvo. Tá, deixa comigo. Deixa que eu assumo. Deixa que eu assumo, tá comigo. E aí termina essa rendição com os Estados Unidos tomando posse. Termina de consolidar, né, sua presença ali na América, pega Porto Rico, que até hoje é um protetorado, né, americano. Não é só a terra de Menudo e Rick Martin, né? Continua sendo até hoje, tem relação ainda com os Estados Unidos. Pega Guam, que até hoje está ali na costa, ali, fazendo pro desespero de Pequim, que está ali pertinho, né? Tá aquela ilhota ali, pá. E pega as Filipinas. E aí os filipinos, pô, mas como assim? Pegou? Não, tá bem, só vocês vão ser um protetorado. Coisa boa aqui, coisa... Vai dar certo. Se preocupa no que vai dar certo. E aí... Os filipinos, não. E aí começa a ter a batalha, guerra das Filipinas com os Estados Unidos. Só que o exército americano estava um pouquinho mais preparado que o filipino para entrar numa segunda batalha consecutiva. E obviamente que dura aí uns 3, 4 anos e os Estados Unidos consolida, ganham e fala assim, vocês são agora um protetorado americano.
Ainda como protetorado, eles tinham uma condição semelhante com que Porto Rico e Guam têm até hoje, né? Você não tem cidadania americana, mas você tem acesso aos Estados Unidos, né? A moeda é dólar. Você começa a ter uma série de facilidades ali para serem feitas. E aí, nesse momento, os Estados Unidos eles estão tentando consolidar a presença ali na região. O que eles fazem? Diferente do espanhol que buscou ir no aristocrata, o americano começa a colocar a YMCA. E não é a música do Village People. Ele começa a colocar realmente a associação... Editor, não me coloca a música. E ele começa a colocar a Associação Cristã de Moços, High School, Junior School. Ele começa a implementar o American Way of Life ali na região. No povo, né? No povo. E aí isso você vai gerar o que hoje, muitas vezes, você vai acabar acontecendo, que é o quê? Você encontra o filipino, que ele tem nome de espanhol, mas ele fala inglês com você. Exatamente por causa disso. Que o americano, apesar deles terem, né, os idiomas ainda que são mantidos, o tagalo, o cebuano, até mesmo o filipino, o idioma filipino que foi construído depois, o inglês ele é massificado nas Filipinas, todo mundo fala. Exatamente porque o americano teve esse trabalho de começar a colocar o programa, o entretenimento. A única coisa que o americano não consegue controlar, e na verdade não quer ou não faz parte, é uma coisa que todo o Sudeste Asiático é super fã, que é luta de apostas. Né? Então, se você pensar, toda aquela região, não é exclusividade das Filipinas, toda aquela região ali, luta de aposta é um negócio que vai acontecer. E isso é ruim para o modelo que o americano está tentando implementar. Então, eles falam assim, proibiu geral. Não tem luta de nada aqui. Acabou. Só que, década de 20, começa a gente ter dois momentos separados, que são... Primeiro, a situação também para os americanos querer manter protetorado. Não tem tanta coisa ali, não tá perto de nada assim que me interessa. Guam é legal. Guam é bom, Guam eu quero. Porto Rico também, tem Cuba ali do lado, tem China, tô monitorando ali. Filipinas não sei, né? Vale a pena manter e tal. Vamos fazer um plano. Cinquentinha. Mas fica mais 50 anos aqui, daqui a pouco eu te dou independência. Então só fica mais um tempinho pra ver como é que vai se desenrolar esse negócio aí. E aí eu libero vocês, tá bom? Fechado. E os Estados Unidos estão querendo fazer as Olimpíadas de St. Louis. E tem uma modalidade que está querendo se tornar olímpica, que é o boxe. E o boxe, quando você tem presença militar adora boxe, né? Você bota lá porque você consegue fazer uma apostinha, né? O cara tira um a mais ali no soldo fazendo. Então, o boxe começa a entrar muito nas Filipinas e eles começam a franquear a entrada dos filipinos que quisessem lutar nas bases americanas. E aí você tem nessa década de 20 o Pancho Villa, que vai ser um dos primeiros campeões mundiais. Nossa, peso pena, peso mosca. Tem tradição mesmo de... que ele começa a vir nessa época. Né? Filipino. Que vai que hoje você tem o Manny Pacquiao, mas você já tinha já dessa época, já o Pancho Villa, que vinha lá da década de 20, né, no peso mosca. E aí isso começa a liberar, fala assim, se pode boxe tem que poder tudo. E aí nisso começa a ter uma volta de oficializar aquela arte marcial filipina. Que aí na década de 20 vai surgir o primeiro clube, por assim dizer, da época moderna, que é o Labanan Fencing Club. E aí, atenção, que é o fencing. Ele realmente volta a chamar daquela ali de esgrima. E aí depois esse clube tem uma duração curta, até que em determinado momento, alguns dos integrantes dele vão se juntar. Na verdade, um dos integrantes, né, desse Labanan Fence Club, que é o Saavedra, ele vai então se juntar com dois alunos deles, o Canhete, e vão chamar outros 9 mestres para formar o primeiro grande clube de esgrima das Filipinas, que é o Doce Pares Club, que existe até hoje. Essa história, ela sempre vai estar muito... quando você pega a história do Saavedra, vai ter uma história de que ele foi preso, conheceu o mestre de armas na prisão, esse mestre ensinou um pouco de esgrima para ele. Tem uma história que lembra até um pouco do Conde de Monte Cristo, que faz parte da construção. Tanto que eles vão ser... são 12 mestres que se juntaram. Você vai ver que tem todo um trabalho de desconstrução também de uma identidade do que vai se tornar ser esse Doce Pares. Que são 12 mestres, cada um com estilo, que se juntaram, formaram um clube, papapá. E isso a gente está falando aí década de 30. As Filipinas, elas continuam a se consolidar no boxe,
principalmente por causa dessa influência americana. Esses grupos de Doce Pares, eles vão começar também a surgir, principalmente nessa região de Cebu, até que com o advento da Segunda Guerra Mundial, cessam todas as atividades, porque o Japão entra na guerra, os Estados Unidos entram na guerra, né, pós-Pearl Harbor, o Japão está colado ali deles, então o Japão tenta invadir também as Filipinas pelo norte, e aí o que você passa a ter todo um arregimentamento daquelas pessoas para poderem lutar em batalhões contra a presença japonesa. Você vai ter durante esse período toda uma série de relatos, não muito diferentes daqueles que você encontra quando você vai ver na Manchúria, toda aquela invasão que vai ter japonesa na Península Coreana, na China continental, etc. Ou seja, deslocamento de pessoas, coisas que acontecem na guerra. Mas você vai ter uma presença muito forte de guerrilheiros que vão trabalhar do lado americano contra esses japoneses. Muitos desses guerrilheiros, alguns deles que eram até pessoas que tinham lutado na guerra contra a Espanha ou na Primeira Guerra contra os próprios americanos, ou às vezes filhos que vão receber um treinamento desse fencing, né, filipino, para poder lutar, mas obviamente que o cara não vai lutar só com um facão, vai estar com uma arma de fogo. Os relatos que a gente tem são muito... Por ser uma coisa muito recente, Segunda Guerra Mundial ainda é coisa muito recente, né? Você teve... crimes de guerra foram julgados há poucos anos atrás, então é uma coisa que ainda está muito presente, então é difícil às vezes você conseguir alguma informação, principalmente quando a gente fala de uma informação que o cara não está no meio da floresta lá de Manila transcrevendo informação para a posteridade, ele está se preocupado com outra coisa, ele quer... Então tem muita coisa que acaba se perdendo com isso. O fato é que esse processo, né, acaba servindo como até uma reafirmação ainda dessa identidade, tanto que acaba a Segunda Guerra Mundial, passa-se alguns anos, 5 anos depois, as Filipinas se tornam independentes de fato. E aí, nesse momento que as Filipinas se tornam independentes, o Doce Pares retorna, né, às suas atividades, começam a haver conflitos, né, entre alguns dos seus membros. 2 de seus membros, então, eles resolvem disputar, assim, para ver quem vai ao melhor. E aí eles falam assim, pô, você vai lutar com um cara usando bastão? Vou usar um bastão, vou mostrar com ele que eu sou melhor com bastão. Pô, mas se você perder... se eu perder, eu tô com 3/8 aqui na cintura, que aí a gente resolve depois. O negócio vira um tiroteio e eles se separam e viram 2 clubes principais que vão existir, que é o Doce Pares e o Balintawak. E aí uma pausa. No momento que surge esses 2 clubes, a gente já fala da taxa de apostas, né? As apostas voltam a acontecer pós Segunda Guerra Mundial. Até porque você tem uma população que sofreu uma invasão, está no processo de criação de um novo governo, criação de uma nova moeda, toda uma criação ali nova, onde você acaba precisando dar vazão a certas animosidades que estão acontecendo. E aí entram em voga uns episódios que são chamados Juego Todo, que é literalmente 2 caras num cubículo, com cada um com um pedaço de pau na mão. O primeiro que tirar sangue, derrubar ou matar o outro, ganha a bolsa da noite. E aí começa a surgir esse tipo de luta. Então é até a morte mesmo. Não chegava a ser até a morte. O pessoal fala até a morte, mas pelo que eu pude pesquisar na frente, era ou desmaiar, nocaute ou derrubar. Acaba sendo... Se cair, bater a cabeça no chão e morrer, pode... Foi um acidente de trabalho. Exato. Mas era tudo feito muito clandestino. Não tinha, e ainda assim não tinha uma permissão oficial do governo para isso. Tanto que é difícil você conseguir, você não acha foto dessa... Você acha pouquíssimos registros dessa época. E é muito interessante que você vê, às vezes, a foto do todo mundo vestido, né? Pô, igual todo mundo lá terno, camisa social, pá... Aí tu imagina, esses caras depois ali, todo mundo bonitinho assim, só pra ir depois ali, tão com sangue nos olhos, espumando, com o bastão na mão. Mas você começa a ter essa associação. E o americano, por mais que ele tenha deixado de ser independente, ele não largou as Filipinas. Ele continuou tendo uma base, né, continuou tendo uma presença lá. E a relação, né, Estados Unidos e Japão sempre foi muito conturbada, né? Apesar de ter sido a Segunda Guerra Mundial, havia ali uma proximidade, tanto que os americanos vão ser um dos grandes promotores, né, do karatê
a nível mundial. Até mesmo figuras como o próprio Ed Parker, que a gente falou lá atrás, né, que vão buscar trazer, criar o American Karate, etc. Eles vão buscar trazer essa roupagem. Então, na década de 50 e 60, você começa a ter uma força muito por influência americana da presença do karatê e do judô nas Filipinas. E aí vai ter até um mestre, que é o Latino Gonzalez, que ele vai levar o karatê Shorin-ryu e o karatê Shotokan para as Filipinas. E, posteriormente, você vai ter uma entrada muito forte do taekwondo. E a arte marcial filipina acaba ficando meio que renegada, geralmente, a esse circuito de luta clandestina que vão estar sendo feitos. Em determinado momento, um mestre, que é o mestre Remy Presas, ele que fazia parte, né, do Banitawak, que ele tem vivenciava esses combates, ele começa a ter uma situação dele ver assim, olha, será que isso aqui é o que vale a pena? Será que isso aqui é o que vai ter que acontecer? O governo está começando a ficar cada vez mais em cima, até porque não era incomum você encontrar, às vezes, crianças, né, lutando nesses combates. E aí, mais uma vez, também não é só das Filipinas, você vê diversas lutas pelo Sudeste Asiático, a presença de crianças, de jovens, até porque, se a gente for pensar na noção de criança, é muito moderna. Né? Até o século XVIII, criança era só um adulto pequeno. Então, esse mestre começa a falar assim, não, cara, tem alguma coisa errada. A gente estava lutando com o japonês 20 anos atrás, agora a gente está praticando karatê e judô. A gente acha isso legal. A nossa arte marcial virou um negócio de clandestino, negócio de bandido, não sei o que lá. E marginal e outro. Não, a gente tem que fazer o quê? Não adianta tirar. Pô, todo mundo gosta, já viu que o modelo funciona. Todo mundo gosta, o americano gosta. Então o que a gente precisa fazer? Precisamos trazer as experiências para cá, dessa arte marcial, para a gente poder melhorar a nossa. Então esse mestre ele vai trazer as experiências do Karatê Shotokan para juntar com essa do Arnis, e aí ele vai criar esse que vai ser o Modern Arnis. O Modern Arnis ele vai ganhar bastante. A gente vai ter ali na década de 60, as Filipinas também vão entrar no processo de ditadura com o Ferdinando Marcos, que vai ter até, quem lembra dos anos 80, que tinha a esposa dele, que colecionava 1000 pares de sapato, etc. O Ferdinando Marcos ele vai olhar aquele Arnis e fala assim, legal, é tipo karatê, mas é daqui? Bom, traz esse cara aqui pra Manila, bota na capital. Começa a promover essa arte marcial. E aí o Arnis começa a entrar no high school. Ele se torna quase como uma competição de queimada. Assim, todo mundo joga no colégio, mas não tem uma seleção oficial para competir. Então todo mundo acaba sendo visto, mas assim, tira aquela clandestinidade que existia e passa a trazer aquilo ali para ser visto. Aí na década de 70 rola uns problemas com esse mestre Presas, por causa de um determinado coronel, uma questão de desvio de ticket de ingresso, papapá. Ele vai para os Estados Unidos, e aí nos Estados Unidos ele passa a ter uma maior proximidade com um mestre chamado Wally J, que era do Small Circle Jiu-Jitsu, e aí ele começa a dar a cara pro Arnis, do Modern Arnis que ele tem hoje na vertente americana, que é essa junção do Arnis filipino, do Jiu-Jitsu e do Karatê. Não é exclusivo. E nas Filipinas, assim, a esposa dele, os filhos, até os irmãos continuam lá e vão desenvolver também dessa mesma forma, dando a cara pro Arnis que a gente tem hoje. Ou seja, um uniforme, que no primeiro momento ele é simplesmente uma calça e uma camisa, posteriormente ele ganha uma roupagem semelhante ao que seria de um kimono, né, que é o barô, a distinção em faixas, né, a criação de dans, e principalmente a estruturação da parte desarmada, que até então você não tinha aquilo ali tão fixo, tanto que as pessoas perguntam, mas Thales, como é que chama a parte desarmada? Depende da região. Você pode chamar de Panantucan, Mano-Mano, Pangamuti. São nomes diferentes para a gente se referir ao combate desarmado. Tá, mas tem campeonato? Não tem. Então, hoje um praticante de Kali, eu ainda não aprendi o nome. Arnis, né? Arnis. O de Arnis. Se a gente for falar num praticante iniciante, mais ou menos, assim, quantos por cento é o que a gente aqui no Kung Fu chama de mãos, né? O combate desarmado, quantos por cento é com armas? Algumas escolas, elas vão preconizar que você tem que aprender tudo com bastão, e aí depois que você faz a transição para o combate desarmado. Outras escolas não, elas preferem fazer simultâneo.
Tanto que hoje, por exemplo, da associação que eu participo, né, que é a World Modern Harness Alliance, o nosso currículo ele é dividido em 3 etapas. Em todas as faixas ele é dividido em 3 etapas. Mano-mano, Sandata, que são as técnicas com armas, e do MOG, que são as técnicas de chave e projeção. Do MOG. Do MOG. Então, desde o início você vai ver esses 3 conteúdos. E tanto que a nossa, essa associação que eu faço parte, a sede dela é nos Estados Unidos, e ela nasceu muito desse Modern Harness que foi também posteriormente divulgado lá, cresceu lá nos Estados Unidos. Então ele vai ter muito dessa influência, vai ter menos a parte de utilização de faca, até porque, não que não tenha, mas não é matéria de currículo, simplesmente porque imagina ter uma academia nos anos 90 em Los Angeles ensinando faca, nenhum seguro iria querer te proteger, e ter uma academia sem seguro nos Estados Unidos não é legal. Então, mas você vai ter a técnica feita com bastão, que posteriormente se espera que você consiga transpor, consiga demonstrar essa transposição. Então, hoje, o Modern Harness, apesar de eu ter contado a história do Modern Harness, né, que é esse estilo que eu pratico, ele não é único. Um exemplo é o Dan Inosanto. Por exemplo, o Dan Inosanto, o pai dele era um dos grandes responsáveis por gerir negócios na Califórnia. Então, muitos filipinos que queriam sair das Filipinas para morar nos Estados Unidos recorriam a ele. Então, por isso que ele tinha esse contato de conseguir trazer. Então, enquanto o Modern Harness, né, do mestre Presas, ele teve essa questão da preocupação governamental, de criação da identidade, criação de algo que fosse, né, um karatê filipino, você tinha outras tradições que vão acabar acontecendo. Aí vai ser o exemplo do Dan Inosanto, você vai ter o exemplo de outro que vai ser muito famoso também, que é do falecido mestre Latosa, que é o Latosa Escrima, que vai nascer também numa região da Califórnia, a partir do ensinamento que ele aprende, né, com outros mestres, né, que vão estar indo para lá. Você tem, por exemplo, o Pektitircha, que é uma outra linhagem também de arte marcial, que em algum momento, né, o mestre dela, que é o mestre Léo Gage, vai para os Estados Unidos e ele começa a ensinar por lá, começa a ter contato também com o Dan Inosanto. O Dan Inosanto, ele tem uma grande vantagem que ele teve, foi o fato de ter se estabelecido, criado a academia dele, né, que é a Innocent Academy em Marina del Rey, que se acabou se tornando um grande polo. Diferente dos outros mestres, que eram, na sua grande maioria, que eram itinerantes. Tanto que o próprio mestre Presas, nos anos que ele viveu, né, nos Estados Unidos e Canadá, ele nunca se estabeleceu em nenhum lugar. Ele vivia sempre viajando pela América do Norte, fazendo seminário, evento, etc. Isso dá mais capilaridade para ele, mas no fato de não ter, né, a sede... Fica sem base, né? Parece que fica sem não tem uma raiz em algum lugar. Ali, né? Assim, onde eu vou encontrar um mestre? Não, ele tá ali naquele lugar, naquela cidade, ali é a academia dele. Mesmo que talvez ele não esteja por algum momento, mas ali é a base dele, né? No caso do mestre Preso, você tinha que pegar a Black Belt do mês, a revista Black Belt do mês, e ver onde que tá o seminário dele esse ano agora. Esse mês ele vai estar em Massachusetts. Beleza, vamos para lá. Ô professor, então, se existe um sistema de dança, de graduações, tem um sistema também, faz parte do desenvolvimento do aluno participar de exames, de troca de faixa, tem esse rito também dentro do... Tem, dentro do Modern Harness tem essa preocupação. Eu considero até sendo mais fácil, né, para a pessoa que quer aprender, até para ela ter uma noção de progressão. Né, assim, eu entrei numa faculdade, eu entrei no primeiro período, eu sei que eu tenho que estudar até o 10º período. Obviamente que eu terminei a faculdade, não terminei tudo. Posso fazer uma especialização, posso fazer uma mestrado, posso fazer uma pós, posso fazer outra graduação, mas eu dou uma noção ali de pelo menos de fechar, que é um sistema que a gente entende. E esse sistema se tornou bastante popular, principalmente Estados Unidos, Europa, né, toda essa região no Ocidente. Nem todos os mestres sempre concordavam com isso. Tanto, por exemplo, um exemplo que teve, até que ele foi para os Estados Unidos, que foi o mestre Ted Buot, ele ensinava e a graduação dele, ele falava que você estava pronto quando você conseguisse arrancar o bastão da mão dele. O sistema dele de graduação era esse, não tinha. Você ia treinando com ele, se você um dia for capaz de arrancar o bastão dele, beleza, você tá pronto. Você pode tomar o lugar dele. Era isso, basicamente era isso.
Mas hoje, dentro do Modern Arnis, a gente busca manter, seja, é um programa para a pessoa saber, ela vai avançando, tem exame de faixa, exatamente para a gente conseguir dar essa noção de entendimento do aluno, até para ele ver, né, onde é que as coisas se encaixam. Uhum. E uma outra coisa, estou pensando aqui, o perfil dos alunos e das alunas que buscam hoje treinar Arnis com você, qual é o perfil desse aluno? E uma outra coisa, como é que você tem visto a penetração da arte na sociedade? A divulgação da arte, a busca e até mesmo o conhecimento das pessoas em relação ao que é a arte. Sim. Normalmente, o praticante de Arnis, ele é um praticante 30+, em sua grande maioria. É muito difícil até hoje, eu nunca vi. Pelo menos, não sei se pela maneira como eu me posiciono, eu ficar falando demais, Não. ficar olhando assim, pô, professor Chá vai ficar dando aula de história, pô, eu quero treinar, pô. Então, não sei se por isso, mas assim, acaba que o meu perfil normalmente é 30+. Na verdade, ou 40+, dependendo muitas vezes. Então, muita gente, é pessoa que já quer treinar, já treinou, busca... Alguma outra modalidade também. Ou às vezes uma pessoa que já treina alguma coisa, de fato também acontece que muito. Um complemento. Que quer, às vezes, interessante, porque tem um foco já do bastão e tal. O bastão, no nosso caso, ele não é uma ferramenta bem definida, no sentido de que, se você treina Kenjutsu, você treina katana, a katana japonesa. Se você treina Tai Chi, você tem a espada chinesa. Você tem artes que são artes marciais com armas específicas. No caso do Arnis, o bastão é o quê? É um pedaço de pau. Ah, mas é o quê? Tradicionalmente é de ratã. Mas não precisa ser de ratã. Pode ser de qualquer coisa. Pode ser de polipropileno. Pode ser de... Eu, por exemplo, eu uso na minha escola muito bastão de biriba, que é aqueles bastões que são utilizados no ukulele. Eu tenho um grupo lá que faz pra mim, eu peço pra eles fazerem um tamanho um pouco maior. A gente faz mais ou menos do tamanho do braço, pra gente poder trabalhar com ele, né? Exatamente pra ficar... Não é um bastão longo, mas também não é um bastão curtinho. Mas você vai ver que tem escola que o cara prefere trabalhar menos, é mais fina, mais grosso. Então, é uma ferramenta que, de certa forma, ela é genérica. Então, os conceitos ali você consegue adaptar para serem utilizados dependendo, dada, né, a situação que você tenha, com a outra arma que você esteja trabalhando. Então se eu tô com um bastão que ele é um taco de beisebol. Então, beleza. Então, tem coisa que você vai ter que adaptar pensando que você tá com um taco de beisebol. Eu tô com um bastão que ele é um pouquinho menor. Então, beleza. Então, você tem que pensar... Eu tô com um negócio que é um facão. Então, beleza. Você tem um negócio que é cortante de um lado. Eu tô com outro objeto que é um espeto de churrasco. Então, beleza. Tem um negócio que é perfurante. Então, o bastão, ele tem essa vantagem dele ser uma ferramenta genérica na qual eu consigo, então, dadas devidas adaptações, né, pensar em situações onde eu possa vir a querer utilizar aquela técnica ou não. Sim. Sendo por isso que eu gosto até de dizer que ele, mais do que tudo, ele é uma ferramenta pedagógica, que ele vai te ensinar a ter visão espacial, pensamento estratégico, movimentação, que esse também é um grande ponto, né, que sempre quando a gente fala de arte marcial, em alguns casos, para alguns alunos, eles pensam assim, vou treinar boxe, é só socar. Mas se você só socar com a mão, a mão tem que ser o porta-voz da mensagem, mas você tem que socar com o corpo. Se você tá com bastão, não adianta você querer só... Vão tomar da tua mão. O bastão você tem que trabalhar também com o corpo. Então, ele é uma ferramenta pedagógica que te ajuda a exatamente desenvolver isso. Coordenação motora, visão espacial, pensamento tático. E aí, obviamente, que até entender as adaptações que você precisa fazer em caso de troca de ferramenta. E então, vou para uma pergunta tradicional aqui. O combate é algo presente numa aula de Arnis? Sim. No meu caso, eu sempre busco fazer os treinos... Quando a gente vai fazer treino de combate, né, de sparring, a gente utiliza, eu chamo de semicontato, que eu utilizo sempre proteção corporal, protetor de cabeça, bastão espumado, luva, exatamente até para garantir, né, a integridade física dos alunos. Eu sei que na comunidade até do Arnis tem essa... mas tá com bastão, espumada, tá com proteção, mas na vida não é assim. É o tipo de coisa... No meu caso, eu já falo, cara, isso eu não vou discutir. Eu não vou fazer sparring full contact o jogo todo com os meus alunos, que eu quero que os alunos voltem no dia seguinte. Na vida real é tanta coisa que não é a vida real.
E é até foi meu mestre durante muitos anos, é um grande amigo meu, mestre Dado em Nocala, ele sempre fala assim, cara, na situação real, às vezes a técnica é 10%. O que vai depender é tudo que você fez antes para chegar naquele momento ali. Então não adianta você se arrebentar todo, ficar lesionado, quebrou o braço, ficou um ano sem treinar. O que adiantou? Então, assim, mas a gente trabalha. E no Arnis a gente costuma muito trabalhar com drills em dupla, de movimentação, de troca de ataques e defesas. Exatamente para a gente conseguir desenvolver essa noção do combate corporal e da visão. No sentido de que, se eu faço um ataque, eu tenho que saber bloquear e contra-atacar. Mas aí eu contra-ataquei por onde? Qual é a janela que eu estou trabalhando? É um ataque que está vindo de frente, de costas? É um ataque de estoque? É um ataque de contusão? É um ataque que é perfuro cortante? Como é que é esse ataque? Por onde que ele está vindo? Qual a janela? Então a gente busca sempre nesse exercício exatamente conseguir olhar isso para fazer essa combinação. A gente tem alguns princípios, né? Dentro do Arnis, a gente tem muita coisa do número 3. Então, 3 formas que você tem de se proteger. Você esquiva, bloqueia e desvia. Tem 3 formas que você tem de bloquear. Bloqueia sem reforço, com reforço 2 mãos. 3 formas que você tem de atacar. Ou você dá um ataque rápido, ou você dá um ataque contundente, ou você dá um ataque de transpassar. Então a gente sempre busca olhar isso, até porque na hora H o que vai acontecer? Ainda mais se está vindo alguém com um pau para cima de você. Até era uma frase até do mestre preso. Você vai treinar a vida toda por uma luta de 4 segundos. Porque ninguém vai ficar mais tempo do que isso. Ninguém vai ficar achando que é o D'Artagnan com um pedaço de bastão na mão. O cara vai partir para cima e você tem um rápido para acontecer. E até mesmo para você entender que muito do que a gente aprende... eu aprendi os ângulos de ataque, eu aprendi ângulos de bloqueio. Na verdade, o que vai estar vindo é um pedaço de pau que você não sabe de onde, você sabe que ele vai vir daqui. É que nem em briga de rua, né? O cara não vai... Não, ele não me deu um direto, isso aqui foi mais um cruzado. Não, ele não vai parar aqui, né? O cara vai vir na patada de onça em você e você vai ter que defender, né? Pombo sem asa que tá vindo e... Então é essa noção que a pessoa tem que conseguir entender. E tanto que os drills eles começam até de forma progressiva, exatamente para que a pessoa consiga entender. O bastão veio daqui, a defesa veio de lá, daqui, de lá. Pô, agora entrou um negócio no meio, saiu. Entrou por baixo, saiu de novo. Pô, agora trocou. É o mesmo ângulo, mas, eu tô indo com a ponta. Para ir construindo essa noção. E, consequentemente, a parte desarmada, ela vai acompanhar nesse sentido. De que, se eu tô fazendo... um bloqueio, controle, contra-ataque com bastão, trabalhando armado, eu tenho que priorizar o uso do bastão. Afinal, é minha arma principal. Por que não utilizá-la? Já se eu estou trabalhando desarmado, agora tem 2 armas que teoricamente são iguais. O cara que é destro usa melhor a direita que a esquerda, mas teoricamente as 2 mãos são iguais. Então, o conceito do bloqueio, controle e contra-ataque vai depender do quê? Para onde que eu estou indo? O que eu quero fazer? Eu quero entrar? Quero sair? Quero flanquear ele? Qual é a estratégia que eu vou adotar? Então, mas a gente busca exatamente trazer essa noção de que o conhecimento que eu obtive ali com aquele bastão, né, as técnicas que eu aprendi dali, tal como eu posso transpor para uma arma, seja um facão, seja uma espada, uma faca, seja lá o que for, eu tenho que transpor para a não existência da arma, a existência da mão. Dadas as condições de que eu vou socar, mas não é aquela preocupação do soco, é um jab, porque eu não tenho a preocupação da competição. Não impede que o cara que seja um praticante de Arnis treine boxe para competição. Mas vai ser boxe, não é Arnis. Mas a ideia é o quê? É um soco. Eu entrei com martelo, entrei com a faca da mão. O que eu tô fazendo aqui? Mas eu tô trazendo aqueles conceitos exatamente de flanquear, triangular, utilizar o ângulo do ataque para conseguir atingir o objetivo. Então, de certa forma, que esse currículo, né, que ele acabou ganhando corpo, principalmente no século XX, né, dessa estruturação, que ele vai ter essa ligação com o Arnis. Tanto que no Arnis a gente tem os ânios, né, que são as partes, são as formas. É como se fossem os katais. Esses katais eles vão ter muita semelhança, muita influência japonesa de ser criada. Tanto que a primeira forma que a gente tem com bastão, se você for ver, eu tô andando e dando Gidambarai, que poderia ser igual ao Karate Shotokan, só que eu tô fazendo com bastão.
essa forma depois eu tenho que conseguir transpor ela para o combate desarmado. Só que, pô, o combate desarmado, qual é a ideia do filipino? Ah, não é o Guiné-Bará porque eu não tô bloqueando. Eu tô bloqueando, na verdade, eu tô entrando. É o snake que eu tô fazendo para ser como se fosse uma chave que eu quero fazer para quê? Para poder projetar, para poder jogar ele no chão. Algumas aí vão depender muito do sabor da escola, né? Ah, vai ter escola que vai querer saber como é que vai no chão, como é que vai. Outras não, sim, foi pro chão, acabou. Não tem, vai embora e resolve outra situação ali. Outras escolas vão querer priorizar mais essa parte de manter controle, outras escolas vão querer fazer o controle apenas para quê? É para eu pensando que ele tem uma arma. Eu não tô vendo, mas ele tem uma arma. Eu tenho que desarmar ele de alguma forma. Então já é aquela sensação de eu não estou armado, mas será que o outro também não está? Então eu tenho que estar preparado para saber dar uma chave apenas para conseguir desarmá-lo em caso de necessidade. Mas também se não for necessidade, cai fora e resolva outra situação. Entendi. Uau. Muito... Que aula, não? Pois é. Caracas. Pois é. Demais. Muita coisa. Então o legal da Arnis é esse, que é uma arte marcial, que ela tem o seu componente do Sudeste Asiático, né? Dessas influências, do que a gente falou, de Sicaran, Kuntal, até mesmo de proximidade, até essa questão que você perguntou, né, do Kali Silat. O filipino, ele nunca teve muito pudor de mesclar a arte marcial dele com outras coisas. Então, pra galera que morava no sul, ele poderia juntar com a galera do Silat. Tanto que em Cebu, até hoje, você tem uma escola que chama Escrido, que é literalmente esgrima mesclada com judô. E aí os caras, vocês vão ver, o treinamento deles é projeção direto e bastão. Entra com bastão e projeta, entra com bastão e projeta. Virou o estilo de treinar dos caras. Então é uma arte marcial que ela é bem recente no sentido da sua estruturação. Mas ela vem de uma tradição rica, né, cultural, que vai estar presente, né, até hoje, né, que reflete até hoje. E que ela continua ainda se desenvolvendo até ganhando assim os seus adeptos, né? Então, o meu trabalho hoje, eu tento até explicar para as pessoas o que ela é. E principalmente até o que ela não é. Ela não é uma arte marcial que às vezes também tem muita questão de mídia, né? Da pessoa tentar assim, arte marcial brutal, sangrenta, das Ilhas Filipinas, que vem de 200 milhões de anos, assim. Não é assim, é coisa mais... Tem gente que gosta de no marketing do... Criança consegue fazer? E eu nunca trabalhei com criança. Você não trabalha? Eu nunca trabalhei com criança, mas já vi casos de crianças praticando, principalmente digo criança assim, tipo, sei lá, 6 anos. Criança 5, 6 anos, assim. Eu nunca... Turminha kids de... Sabe? De Arnis. Eu nunca trabalhei com... Mas, por exemplo, durante a pandemia, acabou que teve um torneio que estava agendado para acontecer nas Filipinas. Aí teve todo aquele cenário de pandemia e tal. Eles falaram assim, não, vamos manter o torneio, só que o torneio vai ser só de forma e vai ser online. Vamos fazer as turmas lá, monta e tal. Vamos separar aqui os professores que tem no mundo. Cada um recebe um lote de vídeo, vai avaliar. E eu recebi, por exemplo, de várias turmas de infantis para poder fazer avaliação de forma. Que legal, interessante. Então, porque eles trabalham muito nessa parte da escola. E aí, esse era um detalhe também, que o mestre Presas, muitas vezes ele é chamado só de The Professor, que ele chamava porque ele era um dos caras que ele era formado em educação física. Ele tinha graduação. Então, isso, nas Filipinas, era um grande diferencial. Também é outro ponto que ajudou também nessa estruturação, que a esposa dele, a Rosemary Presas, era pedagoga. Então ela ajudou muito nessa coisa de, dá um nome pra esse negócio. Não, mas é que a gente só bate assim, dá um nome. Fica mais fácil a pessoa entender que é um nome. Até criança, explica melhor pra ela. Então por isso eles conseguiram colocar nas escolas, né? Se tornou uma matéria de escola lá nas Filipinas. E aí acabou pegando muito jovem. Mas nos Estados Unidos é comum, às vezes você vê assim, turmas kids. Mas eu acho que pro praticante ocidental... Mesmo na Europa, Estados Unidos, é um público 30+, que vai buscar. São adultos, né? Professor, e para quem está nos ouvindo, nos assistindo aqui, para ter contato com você, você dá aula no Rio de Janeiro? Isso. Tem uma escola, tem um grupo, tem algum espaço? Eu dou aula são 2 espaços. Um é o CT Guarda Alta, que fica na Tijuca. E o outro espaço que eu dou aula é no Dojo Taekwondo Freguesia,
que fica em Jacarepaguá. Legal. Então, geralmente eu dou aula ali segundas e quartas e terças e quintas são em 2 bairros diferentes. Então, mas pra quem quiser lá, só entrar no meu Instagram. Eu tô sempre postando lá, sempre tô buscando trazer até vídeos de uma arte marcial que pouca gente conhece. Eu sou bem ciente disso. Eu tento trazer algum conteúdo até no meu perfil, nos meus vídeos, até para as pessoas saberem, até para evitar algumas besteiras que às vezes eu vejo a galera postando, até... Nada contra quem gosta de fazer o marketing sangrento, mas eu acho mais legal você mostrar o que é a história da coisa, a tradição da coisa, a relação que aquilo ali tem com outras coisas. Sim. Tanto que eu tenho, inclusive até no Dojo Taekwondo Freguesia, eu dou aula junto com um grande amigo meu também, o professor Leonardo, deve estar vendo aqui depois. O professor Leonardo é professor do Sistema Dragos, do 21, lá no Rio de Janeiro. Então ele também ministra aula no mesmo espaço. Tem o Sensei Hugo também, que é o dono lá do espaço, também está sempre trocando lá com a gente. Na freguesia lá tem o Sensei João, que é exatamente de ter essa oportunidade de conversar, né, com pessoas de outras modalidades, e até de trocar figurinha e ficar vendo, pô, que legal, isso aqui é assim, pô, no Arnis assado, no 21 é assim e tal. Então é bacana, assim, eu tento trazer isso até para as pessoas verem que não é um bicho fora da caixa, né? E tem proximidade, tá? O termo que você comentou, que você usou um termo agora que mais cedo que a gente falou dessa coisa como quando liga, de similaridade entre as artes marciais. Eu vou ter que ver na gravação. Você falou, pô, quando eu tava falando sobre às vezes em lugares diferentes tem... O campo morfológico? É isso? Você falou um termo. Você falou um termo que foi... Eu fiquei até pra mim, eu falei, pô, vou guardar esse termo. É bonito. Vamos nos apropriar. Sheldrake. Muito bom, professor. Muito obrigado mais uma vez pela presença. A gente já está há algum tempo recebendo muitas demandas de inserir outras modalidades, da gente sair um pouquinho da caixinha também do Kung Fu, do Tai Chi, da arte marcial chinesa, porque, enfim, a gente sabe que não é... Apesar de ter um nominho só, Kung Fu, a gente sabe que tem um leque imenso de Kung Fu, de sistema de estilos. Mas foi muito legal começar essa abertura te ouvindo, sobretudo nessa dimensão histórica, assim. Porque das nossas crenças aqui com o canal é conhecer um pouco os professores, conhecer a história da arte, e a história do professor faz com que o aluno, ou aspirante aluno, se aproxime mais. Então foi muito legal. Não só aluno, a gente aqui. A gente também, né? É muito legal ouvir esse processo histórico. Aproveita, não posso deixar o merchan do livro? Lógico, claro. Tem 3 livros, tem de minha autoria. Tá aqui, ó, que a gente já mostrou. Então nesse livro aqui, você vai ter toda essa história que eu contei aqui. Não sei quanto tempo já que a gente está de episódio, mas tá aqui no livro, se alguém quiser. Eu tentei, não é um livro acadêmico, mas eu tentei colocar referências bibliográficas até para a pessoa ir procurar. A bibliografia é bem grande, eu vi. No seu site tem informações sobre livros, que eu vi aqui no seu site. Então ele tem o livro tanto em versão física quanto em e-book. Se alguém assina Kindle Unlimited, já tem lá também direto na assinatura. Então tem esse. O outro que eu tenho é específico do Moderno Arnis. Então aí vai ter a história do mestre Presas contada mais a fundo, e aí vai ter uma bibliografia dos principais alunos que ele teve, dos principais mestres. Porque é engraçado, apesar de ser um cara muito recente, né, muitas vezes você toma ações que você não sabe qual é o tamanho da grandiosidade que aquilo ali vai ter no futuro. Então, consequentemente, você não se preocupa tanto assim em documentar tão bem. Sim. Então é difícil, às vezes, você tem que correr atrás e tal. E fora que, assim, são pessoas que faleceram recentemente, então... Às vezes você tem questão de família, ou então alguns ressentimentos que existem, então uma pessoa não quer passar informação, enfim. Então foi um trabalho que eu tentei ali também de juntar. E o terceiro livro que eu tenho é contando a história, também foi meu professor durante muitos anos, tenho um grande carinho por ele, que é o mestre Dado em Locala, lá em Brasília. Que aí eu conto a história também dele, né, e do irmão dele, e de como que também que eles fomentaram, né, o mestre Dado, ele teve uma vida riquíssima, ele passou durante muitos anos como monge na Andana Marga, viveu na Índia e
rodou o mundo. O irmão dele, o Shishi Inokala, acabou ficando conhecido muito por causa que ele era o Michelangelo das Tartarugas Ninja. Então, eles tiveram toda uma história ali que eles construíram o sistema, e esse terceiro livro é contando então, um pouco dessa trajetória, explicando. E todos digitais disponíveis para venda, ou é gratuito? Todos estão lá disponíveis, tanto versão física quanto versão digital para Kindle. Legal. Muito Ótimo. bom. Muito bom, professor. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Recadinhos do coração? Se você puder incentivar, fazendo comentários, se inscrevendo, ou um incentivo um pouco mais gordinho aqui no nosso Pix, por favor, nos ajude. Recadinho seu? O Rômulo já deu um belíssimo. Então fala do Spotify aí. Do Spotify? Então, quem gostou desse belíssimo programa, não deixe de divulgar também para os seus amigos que nós estamos no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Android Podcast, na Galáxia Podcast, em Marte Podcast. E se você precisar aí, avisa. Fala aí, não tem no meu tocador. Esse tocador aqui não tem. Isso. Coloca lá. Tem no Deezer? No Deezer não. Mano, é justo que eu uso. Aí você... A produção, você quebrou Amazon, a produção agora. Amazon Prime. Amazon Podcast tá. Então ela vou ouvir lá então. Amazon Podcast tá aí, tá vendo? Vai lá no Kindle, já pega a gente no... Aí, Isso, pronto. Muito bem, professor. Muito obrigado. Alguma mensagem final? Só agradecer mais uma vez vocês aqui pelo espaço. Agradecer aqui a todos os mestres que eu já comentei, até os parceiros de treino, meus alunos também que estão sempre apoiando. E não posso deixar, falei nisso, mas tem que falar de novo aí pro Arnold, que está dando grande apoio pra gente lá na Rodô TV também, que também não posso deixar de agradecer. Excepcional trabalho, Arnold. Um abraço para ele também. Isso aí. Então é isso, gente. Valeu. Muito obrigado. bom. Obrigado. E até o próximo.